Não iriam nos calar, já nos calaram. Se ofendidos, aceitem, engolem a seco. Finjam que não escutaram. É uma luta desleal, é uma luta inconclusiva. Essa postagem aí que vocês viram, ela foi feita na última quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. E ela revela uma total insatisfação do jogador Edenilson, que havia sofrido uma injúria racial. Ele alega que o jogador do Corinthians o chamou de macaco. E por essa razão, ele fez a acusação, a coisa foi para o tribunal, né, foi para a delegacia pediu que se fizesse uma perícia das imagens e nessa perícia foi anunciada inconclusiva. No dia seguinte, ele ainda fez essa seguinte postagem. Ele alterou o nome dele, como você vê ali, ó, Macaco Edenilson Andrade dos Santos. Essa questão do racismo, ela evidentemente não é nova. Ela é muito antiga no futebol brasileiro. E ela tem uma história. E é isso que nós vamos contar nesse vídeo. Eu sou o André Botelho e eu divido esse canal com o André Bolsinhas, e nós dois temos uma plataforma onde nós oferecemos cursos de história, tanto para você que vai fazer ali as provas do Enem ou as provas da sua escola, quanto para aqueles que são os amantes dessa disciplina. E para além disso, se você gostar desse vídeo, a gente pede para você curtir e, se puder, também se inscrever no nosso canal. A primeira importante reflexão sobre racismo foi feita por um jornalista chamado Mário Filho, que dá nome ao Maracanã. Mário Filho era mais do que um jornalista, ele era um incentivador do esporte, ele é um empresário que fundou o Jornal dos Esportes, o jornal de cor-de-rosa. Ele é um cara que esteve envolvido com a criação das escolas de samba. Ele também foi um cara que inovou, modernizou a crônica esportiva. Muitas das coisas que a gente vê no jornalismo atual se deve ao Mário Filho. Antes dele, a cobertura esportiva era muito triste, era horrível. E talvez a maior contribuição que ele tenha dado para se pensar o futebol foi o livro que ele escreveu, O Negro no Futebol Brasileiro, que por muito tempo não, ainda é um grande clássico da literatura, das ciências sociais sobre futebol, embora tenha sido escrito por um jornalista. E nesse livro ele conta a história, né, do futebol desde o seu princípio. Ele é uma espécie de fundador de uma espécie de história oficial. E a história oficial do futebol brasileiro, ele começa com a vinda de alguns estudantes, os mais famosos e que se tornaram os fundadores do futebol brasileiro, foi o Charles Miller, em São Paulo, e o Oscar Cox. Ambos foram estudar na Europa, se encantaram com o esporte inglês, e quando voltaram para suas respectivas cidades, esses caras eles reproduziram aqui, né, a prática, né, o jogo de futebol, porque eles trouxeram na bagagem uniforme, trouxeram chuteira, trouxeram as bolas de futebol, trouxeram apito e principalmente trouxeram as regras da Football Association. E a partir disso, e para ficar no exemplo que me interessa, o Oscar Cox foi o cara que é tido como o introdutor oficial do futebol em terras cariocas. Inclusive, em 1902, ele vai fundar um clube que iria se dedicar exclusivamente ao futebol, que era o Fluminense, um dos mais importantes clubes do país. E na esteira de se criar o Fluminense, ele praticava, né, o futebol dentro daquele clube, e o futebol era visto ali como uma parte de um discurso de modernização que se iniciou ali após a abolição da escravatura e da República, e que se somou à reforma de Pereira Passos, que se somou à reforma higienista de Oswaldo Cruz, e que era uma prática dita civilizada, estrangeira, e que deveria ser praticada pela boa sociedade. E no início era exatamente esse o pensamento de Oscar Cox. Era esse o tipo de refinamento que ele esperava. Era essa a categoria das pessoas que frequentavam
o Fluminense. E o problema dessa tentativa de manter o futebol como algo elitista está na própria prática, né? O futebol é um esporte que você não precisa de grandes apetrechos, qualquer espaço pode se transformar num campo de futebol, pode-se fazer bola com todo tipo de coisa. Quem nunca brincou no recreio com uma bola feita com chapinha de garrafa, ou então as famosas bolas de meia. Então, por conta dessa facilidade de se copiar a prática que deveria se circunscrever à elite, muito rapidamente o futebol passou a ser praticado por pessoas fora da elite. E um dos elementos que comprova isso, dentre tantos, foi a multiplicação de clubes tendo como exemplo, né, como grande baluarte o próprio Fluminense, o exemplo a ser seguido, por todo o subúrbio brasileiro, carioca. Você tinha ali time de futebol em Cascadura, clube em Vila Isabel, Madureira, Riachuelo, Engenho de Dentro, Bangu. E essa multiplicação de clubes de futebol levou o Oscar Cox, junto com o presidente do Botafogo, e veja você, o presidente do Bangu, a se reunirem em 1905 e fundarem uma liga, a chamada Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, cujo objetivo era organizar o futebol e dizer quem deve e quem não deve participar dentro da prática desse esporte, ordenar o futebol dentro das regras, né? Você padronizar as regras seguindo o modelo inglês. E por fim, a grande contribuição da Liga foi organizar o primeiro campeonato carioca. E uma vez o primeiro campeonato carioca rolando, o primeiro ano foi muito tranquilo, no ano seguinte você já tem a primeira treta. A primeira treta que revela a impossibilidade de se manter o futebol dentro de uma esfera elitizada. E a primeira treta ocorreu com um dos sócios fundadores, que foi o Bangu, um dos membros fundadores da Liga. E o problema se deu por conta da presença de operários e negros no time de futebol do Bangu, e que se devia à própria origem do Bangu. Assim, o Bangu foi fundado como um clube de futebol em função da fábrica a Companhia Progresso Brasil, uma fábrica têxtil que se instalou em Bangu, e quando estava se dando a instalação, foram contratados engenheiros e técnicos ingleses para operar as máquinas, e esses técnicos e engenheiros ingleses foram responsáveis por fundar o futebol no Bangu. E como não havia gente suficiente para formar dois times, esses engenheiros incorporaram os operários. E foi com esse time misturado com operários que o Bangu participou do primeiro campeonato carioca, sem muito destaque, mas a presença de um jogador, que é esse que segura a bola, o Francisco Carregal, deve ter gerado um incômodo tão grande na boa sociedade, na elite branca que comandava o esporte, que foi mandado um ofício para o Bangu exigindo que o Francisco Carregal e os demais operários fossem excluídos do time. O Bangu reagiu indignado, né, se retirou da liga e ganhou ali a primazia, né, o lugar de ser o primeiro clube de futebol, não só a colocar um negro aqui no Rio de Janeiro, mas também a se rebelar contra isso, numa espécie de pseudo-luta antirracista. E que não foi o caso, né? Muito pouco tempo depois, o Bangu retornou ao Campeonato Carioca e a coisa seguiu. Para apenas 16 anos depois desse incidente, que foi em 1907, você teve um segundo incidente, esse muito mais relevante, que envolveu um clube maior, o Vasco da Gama, que à época era um clube de colônia portuguesa e que teve uma ascensão retumbante, né? O Vasco se inscreve no Campeonato Carioca na terceira divisão em 1921, vence a terceira divisão, no ano seguinte, 1922, ele vence a segunda divisão e finalmente, quando chega à primeira divisão, em 23, ele mantém o mesmo desempenho esportivo. Ele vence todas as partidas com exceção de uma, ele só perde para o Flamengo. E vencendo todos os demais com apenas uma derrota, o Vasco se sagra campeão carioca de 1923. E essa vitória, ela causou uma grande insatisfação em determinados membros da Liga, membros pesados, como o Flamengo, como o próprio Fluminense, que alegaram que o Vasco ele participou desse campeonato lançando mão de jogadores profissionais, jogadores que ganhavam salário, e que isso tornava o jogo desigual.
E a Liga Metropolitana exigiu a saída do Vasco ou então que ele desligasse 12 jogadores. Vejam vocês, esses 12 jogadores que a Liga considerava profissionais eram todos negros. O Vasco não quis sair, se fez um imbróglio, e aí o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo tomaram uma decisão. Eles próprios se retiraram da Liga e fundaram uma Liga independente, né? A Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a tal AMEA. E não incluíram o Vasco, deixaram o Vasco de fora. Indignado, o presidente do Vasco escreveu um documento, escreveu uma carta, que entrou para a história como carta-resposta, e que é considerado pelo senso comum, sobretudo pelos vascaínos, como o primeiro documento de uma luta antirracista, por conta da exclusão. Quando o time do Fluminense, o Botafogo, alegava que a questão era o profissionalismo. E esse imbróglio, essa questão, ela se arrastou até 1933. Em 1933, o profissionalismo venceu, né? A lógica de um futebol profissional acabou superando a ideia do amadorismo, e o futebol deu uma virada de página. E toda essa história ela foi consolidada por ele, por Mário Filho, em seu livro O Negro no Futebol Brasileiro. Só que quando a gente pensa no negro no futebol brasileiro, quando a gente pensa nesse livro, esse livro sofre uma forte influência de um segundo autor, muito importante para a gente pensar essa questão do racismo no futebol. Não só no futebol, mas como o nosso assunto é esse. E esse segundo autor é esse sujeito aí, ó, o Gilberto Freire, que era filho da elite pernambucana, um sujeito que, como todo bom filho da elite pernambucana, pôde estudar fora do país. Ele se formou em Ciências Sociais na Universidade de Colômbia. E lá, quando ele retorna, com apenas 33 anos de idade, ele escreve esse livro. E esse livro é um clássico, né? É um clássico que está entre aqueles, junto com Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, com Caio Prado, que são os livros fundadores de uma ideia de brasilidade. E o Gilberto Freire, quando ele criou essa ideia do que é ser brasileiro, ele pensou na mistura de raças. Não é uma ideia nova, ele está requentando uma ideia que estava no IHGB lá na metade do século XIX, mas ao requentá-la, ele tem um mérito, porque o Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande de Senzala, o grande mérito dele, na minha opinião, é que ele escreve um livro que é uma ruptura com como se pensava a questão das raças antes desse livro, como a academia via isso. E a academia seguia uma ideia de racismo científico, né? Uma ideia de que havia uma hierarquização das raças, sendo que os negros ocupavam o lugar mais baixo dessa hierarquização. E, nesse sentido, eram tidos como raças inferiores. E a raça inferior tinha que ser meio que estipado. Isso deu origem a ideias eugenistas, enfim. É um terror, é um horror isso. E o Gilberto Freire quebra, porque ele vai fazer um elogio da contribuição negra nessa mistura de raças entre os negros, europeus e indígenas que formam o Brasil. Ele é um entusiasta da miscigenação, e ele foi muito, muito determinante na obra do Mário Filho, né? Porque quando o Mário Filho escreve O Negro no Futebol Brasileiro, nessa primeiro momento do futebol que começa elitista e com a profissionalização se torna extremamente popular, essa história que o Mário Filho conta é uma espécie de jornada do herói, né? Em que o negro, pelas frestas possibilitadas por aquele esporte elitista, ele consegue penetrar, e uma vez dentro do esporte, dentro do futebol, ele vai inovar o jeito de jogar, e aí entra a ideia de miscigenação do Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire fala de miscigenação o tempo todo, e o futebol que o negro joga dentro da ótica de Mário Filho era uma mistura das contribuições africanas, especialmente a capoeira, a dança, os ritmos, o samba, e que ele jogava isso para dentro do futebol, dando a ele uma malemolência que virou uma espécie de mito de como se joga futebol no Brasil. Né? Como se só o brasileiro tivesse essa capacidade mágica encarnada em Garrincha, em Denilson e outros jogadores que são excelentes dribladores. E quando você pega o negro no futebol brasileiro, a profissionalização é vista como uma verdadeira redenção do negro.
E esse livro, a sua primeira edição, ela é de 1947, que é um ano importante para o futebol. Para a gente fechar essa história fundadora, é um ano importante porque em 47 é decidido a construção do Maracanã. E eu digo que foi decidido porque foi uma disputa ferrenha. E que o Mário Filho tem uma grande contribuição, né? Porque ele entra num debate com nada mais, nada menos, com outro excelente palestrante, outro excelente foi responsável por grandes discursos, um excelente orador, que foi Carlos Lacerda. E a política do Carlos Lacerda, o projeto do Carlos Lacerda, quando ele pensava no Maracanã, que deveria ser construído para a Copa do Mundo, que o Brasil iria sediar em 1950, o projeto do Carlos Lacerda era um estádio mais modesto e que deveria ser construído em Jacarepaguá, que é para onde a cidade cresceria de acordo com a ótica do Lacerda. Já o Mário Filho, né, ele tinha uma visão completamente diferente. Ele achava que o Maracanã tinha que ser um estádio monumental e que deveria ficar num lugar central, para que pudesse, para as pessoas chegarem mais facilmente, um lugar que tinha ligação por ônibus, tinha ligação por ruas, que tinha ligação pelo trem, e essa era a ideia dele. E essa ideia tem um pouco da ideia de democracia racial de Gilberto Freire, porque quando você pensa o Maracanã é enorme para caber toda a sociedade, né, o maior número de pessoas possível, não deve ser elitizado. Ali cabiam mais de 150 mil pessoas, e mais do que isso. Uma vez dentro do Maracanã, quase como o Casagrande Senzala sugere para a sociedade, cada um teria seu quadrado, cada um teria seu lugar. As pessoas mais pobres estariam ali nas gerais, as pessoas mais requintadas ocupariam as cadeiras e as tribunas, uma tal classe média ficaria nas arquibancadas. Ou seja, o Maracanã, em sua origem, não este Maracanã que não é estádio, que é arena, mas o Maracanã de sua origem, tinha essa concepção de democracia das raças, tinha essa concepção freiriana, tinha essa concepção do que era a lógica de futebol do Mário Filho em seu livro clássico Negro no Futebol Brasileiro. No entanto, como esse livro foi escrito em sua primeira edição em 47, esse livro não sobreviveria ao grande desastre que foi essa Copa do Mundo sediada nesse enorme estádio. E que tem como símbolo máximo esse sujeito aí que vai aparecer agora, que é o Barbosa. Porque o Barbosa ele foi responsabilizado por ter falhado no gol do atacante Gija, quando ele parte pela direita, avança, chuta entre a trave e o goleiro. O senso comum achou que o Barbosa havia falhado. E isso é muito comum em Copa do Mundo. Se você parar para pensar, o Zico, que é o grande ídolo do Flamengo, só para ficar num exemplo, ele foi responsabilizado por ter perdido um pênalti em 1996 na Copa do México. E esse peso o Zico levou por toda a carreira dele. Ainda leva. As pessoas, sobretudo quem não é flamenguista, sempre joga na cara esse fracasso do Zico. Só que, diferentemente do Barbosa, quando você acusa o Barbosa de ser o responsável por essa derrota, você desconstrói toda a democracia racial, porque o Barbosa carrega o peso de todos os negros. Após a Copa de 50, voltou a ter uma discussão baseada no racismo científico, de uma ideia que negros são inferiores mesmo, que negros não devem ocupar cargos de direção, cargos que exigem frieza, como o cargo de um goleiro, que deve ser mais intelectualizado. Nada disso. O goleiro Dida passa a carregar todo o estigma que se aplica a uma raça, aos negros. E se passou a discutir a miscigenação. Começou a se falar de complexo de vira-lata, ou seja, e essa questão, ela atravessou os anos, porque depois do Barbosa, foram apenas 2 goleiros negros que representaram o Brasil numa Copa. Né? Foi o Manga, em 66, e em seguida o Dida, em 2006. E todos eles, mesmo ali conseguindo chegar à seleção, os goleiros carregavam esse estigma. Quando o Dida foi convocado, um importante humorista brasileiro, num programa de televisão, fez o seguinte comentário: eu não me sinto confiante, eu não me sinto tranquilo tendo o Dida como goleiro, porque a gente sabe como é
a trajetória dos goleiros negros. Não, e isso se repetiu. Tem uma fala do Edilson Capetinha num programa de televisão após uma falha do Jair, do Palmeiras, que é terrível. E é terrível porque ele fala em tom jocoso, quase como se diz agora um racismo recreativo, em que ele diz: não pode ter negão no time, e a bancada toda rindo. E a coisa é um absurdo, muito grande. E o sinistro dessa história é que em 2014, quando a seleção brasileira perdeu de 7-1, o jornal Extra publicou uma capa sensacional, em que ele dizia assim, que nós finalmente podemos esquecer os jogadores derrotados de 1950, porque vergonha mesmo é perder de 7-1 para a Alemanha aqui dentro. E quando você vê a derrota da Alemanha, a derrota do Brasil para a Alemanha de 7-1, e você pensa, cara, vamos esquecer o Barbosa. Coisa nenhuma, cara. Um mês depois, em agosto, um outro goleiro, o Aranha, ele foi xingado de macaco pela torcida do Grêmio. Ou seja, a sensação que nós temos é que o Aranha vai se juntar ao grafite, que foi chamado também de negro de merda, acho que é isso que ele chama no jogo contra o Quilmes, ou então o Tinga, que num jogo da Copa Libertadores contra o Real Galaxo do Peru também foi chamado de macaco, o Gerson mais recentemente no jogo contra o Bahia. E quando eu faço uma reflexão sobre os casos de racismo, sempre me vem à cabeça o Mário Filho, e sempre vem à cabeça o Mário Filho na criação de mitos falsos, de mitos que não ajudam, não contribuem nada nessa luta. E talvez um dos mitos mais reproduzidos, mais repetidos, é a ideia de que o Vasco, quando escreveu aquela carta-resposta, estava de fato lutando contra o racismo. Quando você não vê ali uma luta sistemática. A questão estava apenas discutindo, na verdade, questões de mérito esportivo. O Vasco queria manter aqueles jogadores porque aqueles jogadores eram bons jogadores e garantiriam a ele as vitórias. E com essas vitórias, provavelmente ele teria ganhos financeiros. E quando eu olho para o Vasco e vejo a reprodução constante do mito, não é nada contra o Vasco. É repensar o quanto esse tipo de coisa não faz a questão antirracista avançar de verdade. Porque a gente fica no superficial, no raso, em mitos que são inverídicos e que a história tem mostrado. Não resolveu nada. Nós não avançamos nada. E a sensação que temos é que esses casos vão continuar se repetindo, como aconteceu esse ano, a exaustão. Bom, galera, é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem.